A palavra de Deus para o seu coração. E com a palavra o nosso pastor Marco Rodrigues, da Comunhão Rara em Paciência. Queridos, eu creio que você já abriu a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 25 em diante, que diz assim: Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, e caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Queridos, nessa noite eu queria desenvolver um tema que o Espírito Santo ministrou ao meu coração: estabilizando a minha confiança em Cristo. Mas eu não poderia, antes de explanar esse texto, abranger um pouco o contexto de todo esse acontecimento. Para vocês terem ideia, Jesus recebeu a notícia que João Batista tinha sido decapitado, e ele se retira para um deserto, e a multidão sabia que Jesus estava indo ao deserto, e a Bíblia diz que Jesus, movido por uma íntima compaixão, começou a ministrar sobre a vida deles, curar os enfermos. E chegada uma determinada hora, os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, despede a multidão, porque já é tarde. E Jesus, claro que jamais iria despedir a multidão de mãos vazias. E naquele momento houve um grande milagre da multiplicação dos pães. Eles estavam naquele momento ali na costa do Mar da Galileia, nas proximidades de Betsaida. E houve aquele sobejar, todos se saciaram, porque Jesus ele jamais iria despedir a multidão vazios, mas ele iria despedir a multidão bem alimentada. E ali foi o primeiro estágio de ensino para aqueles discípulos, para que eles pudessem estabilizar a sua confiança em Cristo. E Jesus, mais uma vez, lança eles a um outro estágio, a um outro momento, falando, enquanto ele despedia a multidão, o Senhor Jesus disse para que eles passassem para o outro lado, porque eles estavam no Mar da Galileia, como eu disse, nas costas do Mar da Galileia, nas proximidades de Betsaida, e eles deveriam pegar o barco e atravessar para o outro lado. E esse texto é algo assim tão revelador, tão tremendo, porque, na verdade, os desafios, eles não vão dar início, as lutas não vão dar início num ponto de partida. Na verdade, os desafios, as lutas, elas vão dar início no meio de uma jornada. Por isso, a quarta vigília da noite, na verdade, é de 3 horas da manhã às 6. E foi justamente nesse horário que as ondas batiam com ímpeto sobre o barco, aonde aqueles discípulos estavam, mas eles obedeceram a ordem de Jesus, que eles iriam para o outro lado. E é aí que eu gostaria já de começar a abranger e trazer para as nossas vidas,
Porque todos nós, queridos, temos um desafio, temos um desejo de sempre ir para um outro lado. Você que é solteiro, você quer se casar, você que é pobre, você quer enriquecer, você que está de um lado, talvez aí, de enfermidade, você quer ser restabelecido, você talvez que esteja aí numa penitenciária, você quer receber a palavra, a sentença de liberdade sobre a sua vida, todos nós, mas aí que está. Geralmente os desafios, eles dão início no meio da caminhada, no meio da jornada. E a Bíblia diz que esses discípulos começaram a temer, a ter medo, porque o vento era contrário, as ondas eram grandes e batia com ímpeto. Por mais que ali dentro daquele barco tinha Pedro, que era um expert na pescaria, ele conhecia o que era mar, mas aquele momento ali era amedrontador. Talvez alguns discípulos começaram a enjoar, talvez alguns discípulos começaram a temer, será que deveríamos estar aqui? Mas aquele que ordenou, como Jesus, a Bíblia diz que nesse momento na madrugada, Jesus vem andando sobre as águas, Jesus veio andando sobre aquele momento de caos no mar, no vento batendo com força, as ondas se levantando, e Jesus vem andando por cima das águas, e naquele momento eles bradaram, eles gritaram, eles exclamaram com medo, pensando que era um fantasma, e o Senhor Jesus veio acalmá-los. Queridos, talvez nesse momento seja o momento em que você está aí no ápice, é o momento em que você está aí num nível alto de dificuldade, num nível alto de aflição, de depressão, de confusão. Talvez você já esteja aí, ligou, sintonizou o rádio, na Rádio 93 nesse momento, dizendo: essa é a última resposta que eu quero ter, senão eu vou me suicidar, senão eu vou me separar, senão eu vou chutar o balde, como muitos dizem. Mas eu quero dizer para você que é nesse momento que Jesus ele vem se manifestando como nunca se manifestou aos olhos daqueles discípulos. Aqueles discípulos nunca viram, meu Deus, Jesus se manifestando da maneira como ele estava se manifestando naquele momento, queridos. E isso fez o coração deles tremer, fez com que o coração deles ficasse amedrontado, fez com que talvez as suas emoções perdessem um pouco o equilíbrio. Mas naquele momento, como Deus conhece a cada um, o Senhor exclamou e disse: tem de bom ânimo, sou eu. E eu quero profetizar também essa palavra sobre o teu coração. Tem de bom ânimo. Jesus preparou essa noite, aleluia, para me usar através dessa palavra para dizer que Deus não deu ainda a última resposta. Deus ainda não deu a última palavra. Quando eu estabeleço a minha confiança no Senhor, a minha fé começa a desenvolver com um milagre, querido. Então aquele momento ali foi um momento tão tremendo que Pedro foi o primeiro a se manifestar e dizer: se és tu mesmo, me faça andar sobre as águas. Queridos, e é esse o convite que eu faço a você. Se você aí está nesse ápice de dificuldade, esse ápice de ventos contrários no teu casamento, na tua vida espiritual, é o momento de você fazer prova com Deus. E eu tenho plena certeza, na unção do Espírito Santo que estamos sentindo neste lugar, que Deus vai trazer uma resposta sobrenatural na tua vida. É tempo de você desenvolver a sua fé com milagre. E a Bíblia diz o quê? Que naquele momento ali Pedro andou sobre as águas, mas por um momento, por um descuido, por uma falta de vigilância nas suas emoções, ele foi atentar para o vento forte, ele foi atentar para as águas batendo, as ondas se levantando. Querido, eu quero dizer para você, se Deus está te chamando para viver um novo, para viver um milagre, para sonhar sonhos de Deus, não olhe para as circunstâncias,
circunstâncias. Deus, naquele momento, o próprio Senhor Jesus levantou mais uma vez com a sua misericórdia as mãos de Pedro e disse para ele: homem de pouca fé. Então o que eu aprendo com isso, querido? Eu preciso estabilizar. Eu gostaria que você aí na sua casa, você no carro, você que está aí no cárcere, você que está aí no hospital, você precisa estabilizar a sua confiança em Cristo. Não se prenda à confiança apenas de um diagnóstico humano, de uma sentença humana. Estabilize a sua confiança em Cristo, porque quando você começa a estabilizar a sua confiança em Cristo, a sua fé começa a ser desenvolvida para o milagre. Agora você imagina, se Deus não é Deus de confusão, se Deus ordenou eles que o barco iria até o outro lado, e o outro lado era Genezaré, eles iriam chegar com bom êxito. Então eu quero profetizar, terminando essa mensagem, você vai chegar do outro lado, e eu profetizo isso, que até o fim do ano, aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir em nome de Jesus na tua vida. Então fique com essa palavra, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Nós temos aqui